E aqui está o cenário do último grande episódio do Projeto Abrigo. Aliás, que episódio fantástico, né, pessoal? Que feliz que eu fiquei com o resultado. Enquanto eu estava gravando aqui, as camadas vão acontecendo das situações que eu tenho que trabalhar aqui dentro, a comida, a conversa, câmera, luz e fogo, aquela coisa toda, que eu me perco no sentido de como tá ficando a coisa. Mas, quando estava na mesa de edição e comecei a trabalhar, e começou o projeto começou a tomar forma e fazer sentido, eu pensei, que episódio massa, nossa, que legal. E ficou muito top, foi um sucesso a estreia, mais de 1.700 pessoas participando, tá? O offline tá fantástico, subiu muito mesmo, relacionado aos últimos episódios, apesar dos últimos deram uma crescida, porque o canal também tomou uma força por conta dos vídeos de preparação que estourou, principalmente o vídeo de comidas de crise, prática de fazer, que o prato, o ingrediente principal foi a farinha de mandioca. Esse vídeo tá fantástico. Assim, ó, ficou bom, ficou útil, né? Tudo que foi mostrado lá, e o vídeo tomou um sucesso danado que tá indo aí para caminho dos 100. Tomara que chegue 100. E também o vídeo do fogão, do mini fogão improvisado com blocos, também foi um vídeo muito bem aceito, também voltado para preparação. Então assista lá depois desse vídeo, claro, assista esses vídeos, bota em dia aí os vídeos, os conteúdos de preparação que tem aqui no canal. Aliás, saiu um agora quinta-feira também. Eu repeti a dose do Comidas de Crise Práticas de Fazer, parte 2 agora com farinha de fubá, que foi muito pedido naquele vídeo da farinha de mandioca. Eu pensei, pô, tenho que trazer essas receitas para esse pessoal que está pedindo e gostou desse formato de conteúdo. Então o vídeo ficou legal, tem bastante comédia no meio, mas com a seriedade do que está mostrando ser totalmente válido para a vida real. Tá bom, pessoal? No mais, só tenho a agradecer muitas coisas. Obrigado por estar comprando nas lojas apoiadora deste canal, tá? Você não tem noção como vocês me ajudam, não é segredo para ninguém, né? Que o montante das compras que vocês fazem, eu ganho uma comissão sobre isso, tá? E isso ajuda demais, tá? Eu ganho uma pequena comissão ali que, nossa, desafoga todo mês. Então, obrigado, continue comprando, se possível, né? Sem ninguém se apertar. Estão comprando produtos ótimos, a Caluce, com botas, todo tipo de calçado, tênis, para tudo quanto é tipo de situação, trabalho, passeio, enfim, aventura. E a Wolf, com todo tipo de equipamento, numa pegada Greyman, militar e EDC, eles têm de tudo lá também, você vai adorar. Produtos que eu uso aqui durante os vídeos, vocês acompanham e aguenta a porrada, tá bom? Pessoal, tá aqui o cenário do nosso último episódio, tá? Vou mostrar pra vocês agora que tá dia, porque de noite não viram muita coisa, né? Ó, a loninha que coloquei para evitar que a água respingasse lá dentro e fizesse o papel da parede de pedra que não existe ainda, né? Olha só, tá aqui a cama da grande noite. Ficou uma belezinha, melhor impossível, né? Meu iluminador que eu esqueci. Hoje o bicho vai pegar, porque eu tô com pouco tempo, já deve ser próximo do meio-dia. Depois de umas 3 da tarde, tudo escurece e eu tô sendo o iluminador para iluminar. Então o episódio vai estar bem curto hoje, eu acho, né? Pelo menos de trabalho. E aqui tá o nosso fogão. Vamos ver como é que tá. Temos uma pocinha de água, mas em volta não tem nada de molhado, ó. A brasa tá seca. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tá, ó. Não tem água aqui dentro. Olha que legal. Deve ser da condensação da massa e da pedra. Ó, verdade, ó. Olha isso aí. Olha, ó, tudo escorrendo, cheio de pontinha de água. Então é o pinga-pinga aí que vai caindo aqui em cima e vai acumulando água. Porque aqui em volta não tem nada, ó. Aqui em volta tá tudo sequinho. Nossa fonte tá de boa. Um monte de gente já botou perguntas lá duvidando que a água não é corrente, tá aí, ó. A água corre de boa, passa e vai. Ó, pra quem não sabe, aqui tem um duto aqui que eu fiz, ó. Olha só. E com uma aranha aqui, ó. E eu tomo essa água, olha que legal. Essa água, ela corre aqui por baixo, ó. Vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui.
por aqui e sai aqui, ó. Tá? Eu deixei um canal ali para essa água correr, para a água sempre ficar limpa ali, né? Nos dias de chuva ela não fica limpa. Eu já tenho uma rotina que eu já tenho aqui, que eu já adoto. Vai começar a chover, eu já coloco água nas garrafas, porque essa água vai sujar. Ela vai sujar. Água de rio, né, quando não é um rio largo e tal, quando não é água que é captada direto de um olho d'água, tá? A água suja no dia de chuva. Então eu já recolho a água, já deixo ali, como foi na última noite, depois isso aqui ficou escura, e eu fiquei com água pra noite, pra fazer o café da manhã, enfim. Mas, vamos lá, o que temos hoje pra fazer? Eu vou vou continuar essas paredes, que eu gostei da ideia de montar logo essa cama aqui, pra ficar mais confortável na próxima pernoite. Então eu acho que eu tenho um bom volume de pedra aqui pra trabalhar, mais as pequenas aqui. Tô com uns 25 kg de cimento e vamos ver até onde eu consigo montar a parede aqui. Pelo menos essa metade aqui eu consigo. Eu queria fechar essa frente logo pra não respingar mais água, né? Talvez seria até mais jogo tentar fechar o máximo que der aqui e depois ali. Vamos ver, vamos fazer massa e depois eu decido. Dá uma chegada aqui na parte de trás da toca para dar uma limpada onde corre a água. A água tá muito suja. Vamos ver como é que tá aqui. Tá legal. Tá ruim não. Vamos conferir bem, né? Um bicho. Prontinho. Água livre para correr. Para quem não tinha visto, ele ficou aqui atrás. Ó. Então assim.
Saúde, senhores. Oh, coisa boa. Hoje foi chatinho de cozinhar. Fez bastante fumaça, mas sabe por quê? A brisa eu acho que tá de lá pra cá. Então a fumaça entrou com tudo lá pra dentro. Tudo. E a madeira tá molhadinha hoje, tá bem molhadinha. Deu trabalho. Quando ela pegava força, beleza. Puxa que é uma maravilha. Mas tá ainda no início, com a lenha molhada. E essa brisa empurrando aqui pra dentro. Tá louco. Eu esperava a fumaça sair pra poder filmar pra vocês. Não ficou umas filmagens lá muito massa. Isso também sem iluminador, não dá. Tô usando uma luminária de emergência que eu trouxe. Mas não é a mesma coisa, porque o meu iluminador tem aquela lente amarela, né? Âmbar. Aí fica no tom da lamparina. Isso aqui é muito bom. Mas tem que comer uma vez na vida, outro na morte. Porque isso não é só morte, né? Tem sódio pra caramba. São 4 horas agora. Vou encarar mais um baldinho de massa pra fechar o que dá ali, ó, com o resto dessas pedras. Eu acho que vou ter que pegar mais. Não sei. Vamos ver. Um balde de barro, meio de cimento. E vamos tocar a ficha.
minhas costinhas. Foi pouco, mas foi muito. Que adianto bom das paredes, né? Nossa, fiquei muito feliz. Muito feliz. Agora já tá percebendo o que é a parede, assim, ó. É isso aqui, ó. Então, fechar esse pedacinho da frente aqui. São as duas maiores paredes, né? Aqui de dentro. Essa daqui e essa daí. Essa aqui foi feita praticamente num dia, essa do fundo, né? Quando a gente lançou o episódio. E muito legal, né? Vai bastante massa, pessoal, porque eu preencho muitas pedras. As pedras são muito irregulares. Daí, para elas poderem equilibrar, né? Porque são todas, né? Tem umas que são muito bicudas. Eu vou preenchendo de massa para elas criar, né? Uma base. E é por isso que vai bastante massa. Né? Se fosse pedras mais uniformes, sentaria que nem tijolo. E seria muito mais rápido. Por isso que é demorado, assim, tem que ficar apertando para a massa entrar bem nessas rugas da pedra, né, e grudar, porque só colocar em cima, enfim, e também não entrar água, né. Agora já saímos aqui do perímetro de terra, né, ela vem mais ou menos aqui a uns 40 aqui do chão, e tá muito top. A massa continua saindo muita água, tá cheio de umidade, não tem jeito, ó, até na parte aqui que não tá encostado com a terra, ela larga. Então isso vai acontecer por um bom tempo ainda, né? Não faz um mês que a gente fez esse pedaço aqui de parede, né? Mas estou bem contente, por mais que tenha sido pouco, né? Foi um episódio mais tímido hoje, vim um pouco despreparado em várias situações. E despreparado de disposição física. Hoje é uma quinta-feira. Eu ontem madruguei para poder deixar o vídeo de quinta pronto e poder estar aqui. Porque amanhã eu vou tirar para fazer a edição. E final de semana eu tenho um compromisso, eu preciso estar livre no sábado. Então eu vim bem cansado e de manhã eu tive que programar o vídeo inteiro, colocar a capa, fazer toda a descrição do vídeo de quinta, né? E acabei vindo para cá um pouco tarde. Mas enfim, rolou aqui serviço, rolou uma comida diferente, ali é quase a base do yakisoba, faltou acho que praticamente um macarrão. Tava uma delícia, só que é uma coisa que tem que comer, como eu falei, uma vez ou outra por conta da quantidade de sódio que tem no shoyu. E eu amo shoyu. Eu acho que eu já fiz várias receitas já ao longo da minha caminhada de YouTube, né? A época de refúgio, que eu usava shoyu. É uma delícia, né? Shoyu pra mim é quase um tempero completo. Você colocou em qualquer coisa, fica gostoso, né? Enfim, né? Sal, né? Sal é um tempero bem completo, né? Qualquer coisa só com sal já funciona. Mas espero que vocês tenham curtido, tá? Diz aí nos comentários aí o que achou do que vocês viram aqui com essas paredes, se tá legal ou não. Já vou dar um adianto para vocês, eu pensei em colocar já umas madeiras para fora para fazer uma prateleira, só que aqui é muito baixo ainda, eu vou fazer ali, ó. Quando eu estiver quase completando, ali, quase chegando no fim da altura da porta, eu vou deixar umas duas torinhas dentro da massa, para colocar uma prateleira. Vou fazer uma aqui em cima dessa pedra também. Desde quando eu comecei a série, eu imaginei uma prateleira ali. Então eu vou fazer um suporte de massa para botar uma madeira em cima. E como eu falei acho que em outro episódio, quero dar mais uma cavadinha nesse chão. Baixar ele só mais um cadinho. Eu quero deixar ele da altura lá que está no fogão. Então vai sair bastante terra aqui. Não sei se isso é legal mostrar em episódio, mas enfim. Aqui onde vai ficar a cama, talvez eu deixe um pouco mais alto, né? Daí o pé passa para baixo para não tirar a base da parede também. Mas vai dar certo, eventualmente vai dar certo. Pessoal, é isso aí. Por favor, não deixe de olhar o site dos nossos apoiadores, caso você precise de alguma coisa de materiais, de equipamentos, dentro da nossa cultura aqui de preparação e sobrevivência e sobrevivencialismo. Mochila, calçados, camisetas, facas, térmicas, enfim, tudo espalhado em duas lojas aí. A especialidade é só botas e calçados, que é a Caluce, e outra tem no geral aí vários equipamentos, que é o Wolf. Então dá uma passadinha por lá, se caso precisar de alguma coisa. Tem um cupom de desconto para vocês, tem 5% em cada loja aí para ajudar nessa aquisição. E no mais, fiquem bem, fiquem tranquilos. No próximo episódio a gente vem com mais força, tá? A minha ideia, vou até dar mais um parênteses aqui, eu vim com madeira aqui, ó, né? Eu queria usar hoje para fazer um armáriozinho, mas eu pensei, vou deixar fazer essas prateleiras e para começar a fazer aqui a cama. Mas eu pensei comigo, se eu não fechar essa parede e chover, vai
respingar e vai molhar essa madeira, né, que hoje eu botei ela no sol, ela secou, já tá legalzinha. Uma madeirinha Toa Pinos, né, ele pega uma água e ele não solta, ele fica aqui, tá um mês inteiro molhado essa madeira. E agora deu uma secadinha. No outro dia que eu vim se der sol, eu boto para secar de novo. Pra quando ela vir pra cá, ela já vem seca, entendeu? Daí não fica uma coisa, enfim, né, molhada pra sentar e deitar em cima. Tá bom? Dei bastante spoiler pra vocês aí. Pessoal, fiquem bem, um bom resto de domingo pra vocês. Fiquem tranquilos e até o próximo episódio. Tchau!